Olá, bem-vindos de volta a mais um De Olho no Tempo com Ampere Consultoria. Na semana passada, o grande destaque era o rompimento do padrão de bloqueio atmosférico. Uma frente fria chegou ao centro-sul do país para trazer de volta as instabilidades, a condição de chuva, e o final de semana, no fim das contas, foi marcado por bastante instabilidade, desde o norte gaúcho até o sul de São Paulo. Tivemos inclusive registro de tornado no estado de Santa Catarina. A população sofreu aí com o retorno das chuvas para a região sul do país. E nas últimas imagens de satélite a gente observa que a semana está começando ainda com a presença de uma frente fria entre a costa sul e sudeste, provocando bastante instabilidade, principalmente entre áreas de São Paulo e o Paraná. Essa chuva toda no decorrer dos próximos dias ainda continua e, aliás, tem outros sistemas, outra frente fria também, para se formarem e fortalecerem o padrão de chuva na região centro-sul do país. Tem previsão de chuva no sul e leste de São Paulo, norte do Rio Grande do Sul, e o grande destaque em termos de volume acumulado nos próximos 5 dias fica para as áreas aqui centrais do estado paranaense, onde tem previsão de mais de 100 milímetros de água. Isso na visão do modelo europeu, e na do modelo americano o volume é um pouquinho menor, mas ainda assim passa dos 100 milímetros. Então, essa divergência entre os modelos indica baixa previsibilidade, mas vale o alerta ainda para chuvas volumosas previstas principalmente para essas áreas do estado paranaense. Bom, e como a gente pode observar no mapa da previsão dos próximos dias, quem continua ainda com tempo bastante estável, influência do ar seco, são as áreas aqui do centro-norte do Brasil, como é bastante comum nessa época do ano. A fronteira com o Uruguai também volta a registrar tempo firme e só tem previsão de algumas chuvas isoladas na faixa leste do Nordeste e aqui no extremo norte do Brasil. Agora, com relação às temperaturas, depois que essas outras instabilidades até o final de semana se formarem, derem origem a uma frente fria e começarem a avançar em direção ao sudeste do Brasil, atrás da frente fria vem uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas e inclusive pode provocar o fenômeno friagem aqui no sul da região norte, ou seja, derrubar tanto as temperaturas mínimas, que as mínimas ali no Acre, Rondônia, chegam a bater a casa dos 15, 17 graus. Então, para o pessoal da região norte, esse fenômeno se chama friagem. Agora, o destaque é ainda maior na região centro-sul do país, onde alguns modelos ao longo desse início de semana começaram a mostrar a possibilidade de ocorrência de neve. É isso mesmo, olha só, olhando a avaliação do modelo europeu ECMWF, a gente consegue ver alguns pontinhos isolados aqui, principalmente na Serra Catarinense, onde o modelo está indicando a possibilidade do fenômeno neve. E vale a pena para os amantes aí da meteorologia ao longo da semana acompanharem diversos padrões sinóticos que, se confirmados, podem sim confirmar esse episódio aí de ocorrência de neve na região sul do Brasil. Então, para quem gosta de meteorologia, sabe que o anticiclone, ou seja, a área de alta pressão que chega junto com a massa de ar polar, faz diferença, tem influência nesse risco ou não de neve, vai ter geada em áreas da região centro-sul, isso sem dúvida, as temperaturas vão ficar abaixo de zero em diversos pontos. Também temos que acompanhar o limiar de temperatura um pouquinho distante da superfície. Eu deixei aqui a fonte dos dados bibliográficos para vocês, para quem tiver interesse em checar essa fonte. Pessoal, resumo da ópera, tem que acompanhar muita variável para saber se esse risco de neve se confirma ou não, mas a gente vai estar aqui, lembrando que os produtos e serviços de meteorologia da Ampere estão ativos. Se você quiser conhecer, entrar em contato com a gente, tanto você que é do setor elétrico quanto do setor de agro, a gente está disponível para atender vocês, tá bom? Mas dito isso, que tem um tanto de variável para a gente acompanhar até esse cenário se confirmar, eu vou mostrar para vocês duas variáveis que a gente bateu o olho ali na tabela. Um deles é o anticiclone, né, que tem que ser bastante intenso para empurrar essa massa de ar frio aí em direção ao centro-sul do país. E tudo indica que entre a sexta-feira e o sábado, esse centro de alta pressão vai estar sim bastante intensificado em cima da região sul do país. Inclusive antes, tem um padrão bem interessante de outro padrão anticiclônico favorecendo a subida dessa área de alta pressão. Então ela se desprendeu aqui do Pacífico e está indo em direção à região sul do país. Então é bem importante a gente acompanhar. Outro padrão que eu mostrei lá para vocês eram as temperaturas, quando você sai um pouquinho da superfície.
E aqui está mostrando que tem limiar suficiente, temperaturas negativas aí sendo previstas para áreas da região sul do país. E quando você sobe um pouco na atmosfera, que é o mais importante nessa atmosfera mais resfriada, isso também está acontecendo. Então, de forma geral, essa previsão de neve pode se confirmar sim. A gente vai acompanhar aquela parafernália lá de variáveis que eu mostrei para vocês na tabela, tá bom? E se você é um curioso da meteorologia, também busca essas informações com a gente e acompanha aí ao longo da semana. Agora, pessoal, precisamos mostrar que além do risco de neve aqui para as áreas da região sul, o estado de São Paulo também vai registrar frio intenso, áreas de Mato Grosso do Sul. Então, nessas regiões, né, que são áreas produtoras de grãos, por exemplo, a gente consegue identificar que principalmente na madrugada de sábado tem mínimas de 6, 5 graus, 4 graus aqui na fronteira com o Paraguai sendo previstas para a região do estado de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, então vale o monitoramento aí para o risco de geada, tá bom? Como tem muitas variáveis envolvidas, é uma combinação de diversos fatores que vão influenciar na ocorrência ou não, tanto de neve quanto de geada, vale olhar todos os campos ao longo da semana e ver se todos esses ingredientes vão estar funcionando. A gente está um pouquinho distante no horizonte de previsão, a previsão só deve se confirmar no final de semana, então muitas das vezes a confiabilidade, né, a assertividade do modelo não é tão bacana, mas o importante é o monitoramento nessas horas, tá bom? Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço e até a próxima previsão do tempo.